pessoal. Bom, vamos avançando no nosso evento, que está topíssimo. E um prazer receber aqui na nossa equipe. Diretamente da Futebol do Júlio, você é um petão. Você está em outro lugar que eu não me lembro. Estou em Portugal agora. Portugal, exatamente. É uma boa vida para a galera aí. Vamos seguir. Se quiser dar um oi aí, fica à vontade. Show de bola. A gente teve a primeira aí, então, do Ash, né? E agora a segunda antes da próxima parada do Kahoot aí. A gente vai ter logo em seguida também. Né? E lembrar de alguma coisa, eu acho que vale a pena a gente... A dinâmica do Kahoot a galera viu aí já, né? No anterior. Como é que funciona. 50, 25 e 10 aí para os 3 primeiros colocados. E o último Kahoot, né, que vai ser de $250 aí para o primeiro. As avaliações... Esse vai ser bom. Já dá para... Principalmente o nosso palestrante vai falar de serverless. Dá para usar bastante serverless com esse 250, hein? Ixi, dá muita coisa. Até cansar. É isso, né? Avaliação lembrem aí da avaliação da palestra aí nos finais aí, né? Da apresentação. Isso. Toda vez que aparecer a enquete lá, responde pra gente, beleza, pessoal? Tá. Show de bola. Bom, vamos lá, né? Vamos chamar aqui nosso... Chamar o Evandro aí já. Colega Evandro. Evandro, muito obrigado. Seja bem-vindo. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Prazer enorme ter você. Bem-vindo novamente. Aí, legal, sempre legal aí conversar com vocês. O evento tá lindo, inclusive, né? Tá bem legal aí. A organização tá impecável. Show, bacana. E bom, o Evandro provavelmente vai falar, mas caso ele não fale, para quem não conhece, o Evandro tem um podcast sem servidor muito bom, então assinem lá o podcast do Evandro, que vale a pena. Legal. Depois eu vou fazer um jabá aí na apresentação aí para a galera procurar. Bacana. Seja bem-vindo. Alguma coisa, Felipe? Vamos só dar... Isso, né? Fica à vontade aí, Evandro. Valeu. Qual que é seu? Qual que é todo seu aí? Vamos lá, vamos que vamos. Valeu. Bora lá, valeu. Beleza, apareceu aí minha apresentação já. Bom, deixa eu falar um pouquinho de serverless aqui com vocês, né, sobre a ideia de criar, né, soluções orientadas a eventos, né, de alto nível, né, utilizando serverless. Vai ser um bate-papo muito mais conceitual, mas no fim eu aterrizo algumas coisas ali também, mostro um pouquinho, né, da parte técnica, mas a ideia aqui realmente é ser um papo mais conceitual, né, mais de técnica mesmo, tá? Mas vamos lá. Primeiro fazer uma apresentação rápida aí, né? O pessoal já adiantou a questão do podcast, né? Aqui já estava já no checklist para fazer um jabá. Mas, assim, eu me considero um evangelista de serverless, né? Já falo sobre esse tema aí já há alguns anos, palestrando em eventos, em meetups, estudando sobre esse tema, né? Então, já estou há alguns anos nessa jornada aí de serverless. Esse ano também entrei aí para a comunidade de builders da AWS, né? Algo que me dá bastante orgulho, né? Então, estou nesse seleto grupo aí, né? Uma honra para mim fazer parte. Sou programador aí desde os 12 anos de idade, né? Comecei bem cedo. A Yara até lá no começo falou, né, sobre influência, né, dos pais na profissão e tal. Meu pai é programador, meu irmão também, só minha irmã que acabou escapando dessa aí, que virou nutricionista, né, mas tive essa influência, então desde cedo aí comecei a programar e tô nessa desde então, né. Atualmente aí atuo como CTO do X-Platform, que é uma iniciativa de inovação da Senior Sistemas, e também acumulo aí o papel de head de pesquisa, né, do laboratório de pesquisa aqui da Senior Sistemas, que inclusive a gente usa bastante serverless lá também. Então, quem tiver curiosidade aí pode me procurar para falar mais sobre. E aí, né, aqui o que o pessoal já adiantou ali, o Chicão já adiantou, né, tem um podcast, sou fundador e sou host também do podcast Sem Servidor, que é um podcast, né, dedicado ao tema serverless em português, né, então a ideia dele
nasceu ali durante a pandemia, né, com um pouco de abstenção aí de fazer palestras e tal, pensei em alguma forma de compartilhar esse conhecimento e até sentindo um pouco, né, eu tinha recém voltado de palestrar no Serverless Days nos Estados Unidos e me dei conta, assim, que a gente estava num abismo muito grande, né, entre o conteúdo que tem, né, no mercado externo, né, com o que tinha no Brasil, né, então pensei, pô, como é que eu consigo ajudar um pouquinho nisso e comecei, né, a fomentar esse podcast e tem sido bem legal essa jornada, então fica o convite aí para ouvir, pode acessar semservidor.com.br ou procurar nos streamings de áudio aí que tem todos os episódios lá, Spotify, Apple, Google, tem no YouTube também, então dá para ouvir da forma que achar melhor. E curiosidades aí, né, adoro estudar idiomas, já estudei inglês, francês, atualmente estou estudando espanhol aí, né, um work in progress, tô trabalhando nisso. Quem sabe aí, em breve eu tento fazer uma talk em espanhol para ver se destrava o negócio. E, para fechar, né, marido da Madi, pai do Teodoro e da Olivia, gosto de citar ele sempre nas minhas talks aí, porque fazem parte aí da minha construção profissional. Mas vamos lá, a nossa ideia aqui é falar, né, de arquitetura orientada a eventos, mas o que é uma arquitetura orientada a eventos, né? E aí, para dar uma definição, né, eu busquei uma definição que a própria AWS tem, né, no site dela, né, que ela fala mais ou menos assim, né, ela diz que é uma arquitetura, né, orientada a eventos, ela usa eventos, né, para trigar e para comunicar, fazer comunicação entre serviços desacoplados, né, e que essa arquitetura, né, padrão, ela tem 3 componentes principais, né, que eles têm os produtores de evento, tem os roteadores de evento e tem os consumidores de evento, né, então ele define, né, de uma forma resumida aqui, que eu peguei lá do site, né, que eu achei bem legal essa definição, ele resume dessa forma. E aí, para dar um passo atrás ainda, né, para a gente ainda falar de conceito e da arquitetura orientada a eventos em si, é legal a gente falar um pouco do SOA, né? Quem está aí na carreira aí de programação já há alguns anos, né, assim como eu, vai lembrar bastante do SOA, né? O SOA aí que foi um antecessor aí do que a gente conhece hoje, né, de soluções modernas, né, distribuídas e tal, né, que é a arquitetura orientada a serviços, né, na tradução livre aí, né, e a ideia dele era resolver, né, problema de sistemas distribuídos, que é o que a gente faz com microserviços e tal, está sempre tentando resolver aí o problema, né, de sistemas distribuídos, né, só que ele era orientado a serviço, né, e ele tinha uma variante, né, aí, fazendo só fazendo aí uma brincadeira aí com a série do Locke, né? O SOA tem uma variante que é o Event Driven Architecture, EDA, né? Que aqui entra muito forte esse conceito, né? Realmente da arquitetura orientada a eventos. E para implementar, né, o SOA, para implementar, né, essa arquitetura, né, existiu o papel muito forte do ESB, do Enterprise Service Bus, né, que são padrões, né, e que no fim se materializava como uma ferramenta, né, que implementava, né, os conceitos de SOA, e ele fazia essa orquestração. Então ele ficava no meio de campo ali, né, conectando, né, os serviços e de certa forma resolvendo esse problema dos vários sistemas distribuídos. Então estou trazendo um pouco esse conceito para conectar um pouco com o que eu quero falar para vocês aqui sobre hoje fazer essas arquiteturas, né, usando serverless. E aí, né, para a gente fazer, né, toda a nossa conversa aqui, o ator principal, né, dessa conversa aqui é o Amazon Event Bridge, né, que é um serviço aí da AWS bastante poderoso, né, ele é um barramento de eventos, né, serverless ou sem servidor aí, né, para fazer a tradução para português e o trocadilho aí com o podcast, né, que torna mais fácil, né, a criação de aplicações orientadas a eventos, né, que tem uma escala bastante grande, né, e que você consegue integrar isso com serviços SaaS, com serviços da AWS, então ele realmente é bastante poderoso. E ele foi lançado em 2019, né,
Inclusive, né, esse lançamento do Event Bridge, ele foi, na comunidade serverless, né, mundial, ele foi considerado o maior lançamento, né, do mundo serverless, depois, obviamente, do Lambda, né? O Lambda foi um marco mesmo para o mundo serverless, mas, né, depois disso, né, o Event Bridge ele realmente é considerado esse grande lançamento, né, que gerou realmente um divisor de águas aí no mundo serverless, que veio para resolver vários problemas aí de sistemas distribuídos. E aí, para quem também está mais tempo aí no mundo de serverless, antes desse 2019 ali, né, que foi lançado o Event Bridge, provavelmente ou possivelmente, né, chegou a utilizar o CloudWatch Events como um barramento ali, né, para poder escutar eventos que estão acontecendo da AWS, né, um evento de criação de alguma coisa, ou de um S3, para poder chamar um Lambda, enfim, né, utilizava-se muito, né, o CloudWatch Events para esses fins, né, de aplicação mesmo, de produto e tal, que, né, a AWS acabou criando o Event Bridge usando, né, a base do CloudWatch Events. Então, né, se for ver o Event Bridge, ele é bem parecido, né, com o funcionamento do CloudWatch Events, justamente por ter usado isso como base, né, para a criação. Só que, como ele tem uma pegada mais para esse desenvolvimento, né, não só para monitorar, como o CloudWatch fazia, que era focado muito para a questão de observabilidade, né, para o monitoramento e tal, mas que, né, foi utilizado, né, por conta dos recursos para propósitos também de produto. O Event Bridge ele já nasceu também com umas capacidades a mais, né, que permitem, né, uma extensibilidade melhor, né. Então, um diferencial, né, do Event Bridge em relação a utilizar o CloudWatch Events é que ele tem uma variedade de Event Buses ali, né. Então, primeiro que você tem um Custom Event Bus, né, que você pode criar ali um custom para a tua aplicação. Então, né, cada aplicação que tu tem, enfim, ali, cada ecossistema, na verdade, de aplicação que tu tem, você pode ter um Event Bus só para a tua aplicação. Você tem também o que é chamado de Partner Event Bus, né, ali onde você tem um marketplace ali de parceiros, né, que já tem esses Event Buses ali, e que torna para você super plug and play ali, né? Você começa a ouvir eventos de uma aplicação SaaS, né, que tu tem contratado, e a partir dela tu já conecta um Lambda, conecta qualquer outro serviço da AWS e sai utilizando, né? Então isso é muito legal. Você tem ali, por exemplo, Zendesk, tem Salesforce, né? Tu tem uma gama de parceiros ali que você pode simplesmente conectar ali nos eventos que estão acontecendo. Então, isso realmente é um diferencial muito, muito bacana. E tem, obviamente, o Default Event Bus, que é basicamente o que o CloudWatch fazia, né? O CloudWatch Events, né? Que são os serviços da AWS que você também pode ouvir por ali, né? E fazer todo o esquema aí da aplicação, né? Do jeito que for necessário. E uma outra coisa também legal, né? Um plus em relação ao CloudWatch Events, né? Que está dentro do Event Bridge, que eu acho que é uma das coisas muito legais dele, é o Schema Registry, né? Que permite que você crie contratos, né? Do payload de cada evento, inclusive você consegue baixar ali para em diferentes linguagens de programação. Depois eu mostro ali isso também, que eu tenho aqui preparado, e fazer a gestão, inclusive, das versões, né, que se tem desses eventos, porque, né, um evento pode começar com um contrato, ele vai evoluir, vai criar novos campos, enfim, né, novas informações que vão estar nesse payload, e você consegue, inclusive, gerenciar esse versionamento por ele, né. Então, isso é muito legal, que você permite que os teus desenvolvedores, né, eles entram lá, conhecem o catálogo, né, do teu Vitbus, pega todos os registros que tem lá e já sabe o que esperar, né, de receber daqueles eventos. Então, isso realmente é bem bacana do Event Bridge. E ele veio, né, para resolver um problema muito, muito forte, né, que é o Lambda Pinball, que é um anti-partner
de serverless, né, destacado aí pela ThoughtWorks, que basicamente é a dificuldade de identificar as fronteiras, né, das aplicações, dos microserviços e tal. Então o Event Bridge ele vem para ajudar nisso, né? Inclusive, né, a questão de dependência cíclica de lambdas e, né, enfim, ele vem para ajudar, né, fazer sistemas mais desacoplados e tudo mais, né? Então a gente vai falar um pouquinho até disso aqui também. E aí vamos lá, né? Como eu comentei lá no começo, né, a ideia aqui é fazer um papo um pouquinho mais teórico, né? E a ideia aqui é falar para vocês sobre o Event Bridge Storm, né? Que é uma técnica aí para desenvolver, né, essas aplicações orientadas a eventos. E aí, para falar do Event Bridge Storm, eu vou falar um pouquinho, né, antes do Event Storm, né? O Event Storm ele é uma abordagem, né, para fazer definição de eventos, de fronteiras, de entidades dentro do domínio de negócio. Ele foi criado por Alberto Brandolini como uma extensão do DDD, né, mas, né, com foco para definição de eventos, né, e aqui eventos de uma forma geral, não necessariamente com o Event Bridge, né. E aí a ideia do Event Bridge Storm, que eu fiquei conhecendo aqui pelo Ben Ellerby, né, que é um serverless hero aí, é uma técnica, né, que é uma extensão desse Event Storm, mas já com um olhar para o Event Bridge, já trazendo, né, para o mundo serverless, trazendo para o mundo mais do Event Bridge, né. Então ele é uma variante aí de novo, não vou colocar de novo aí a imagem do Loki, não. Beleza? E aí, assim, quais os benefícios, né, de fazer isso, né? Porque, beleza, o Event Bridge está lá, né, ele gera eventos, né, tu pode fazer, mas por que usar o Event Bridge Storming, né, para dar esse passo atrás antes de sair desenvolvendo, né, e ter uma aplicação mais alto nível, né? Primeiro é a redução de acoplamento, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos, né? A ideia é a gente desenvolver aplicações que não tem forte acoplamento entre eles, entre os microserviços que estão ali. Então, a ideia de fazer isso é a gente conseguir delimitar melhor, né, essas fronteiras das entidades, né, dos eventos ali. A gente vai ver isso já na sequência. Maior velocidade de desenvolvimento a médio e longo prazo, né? Digo médio e longo prazo porque e está bem relacionado ao próximo item, que é a arquitetura mais adaptável, né, em redução de risco de reconstrução. Porque, na verdade, você tem um overhead, né, para desenhar isso no começo, né, tu dedica um pouco mais de tempo para a concepção, só que a médio e longo prazo, né, como a gente modela, né, isso é muito orientado a evento de negócio e não evento técnico, né, quando você precisa estender a tua aplicação, tu precisa colocar mais capacidades da tua aplicação, do teu produto, né, ou tu precisa reescrever alguma coisa, você está orientado ao negócio e não orientado a eventos técnicos, né. Então, isso torna a evolução também dele melhor. Ele tem a redução dos requisitos de código aqui, de uma forma geral, o serverless faz isso, né? A ideia aqui do requisitos de código é que você transfere muito, né, da responsabilidade para a infraestrutura, né, no caso do Event Bridge, então tu traz menos requisitos de código, né, para o desenvolvimento. Melhor ownership do sistema aqui, né, pelo fato de a gente delimitar muito bem as fronteiras, e melhor disponibilidade, né? É um serviço realmente bastante poderoso, né? Os teus serviços vão estar conectados ao Event Bridge, né? E rodando, né? De forma totalmente separada, não acoplada. Então, por isso, né? Traz melhor disponibilidade. E aí falar um pouquinho do guia, né? O que precisa fazer, né? Para utilizar, né? O Event Bridge Storm aí no dia a dia. Basicamente são 8 etapas, né? Então são 8 etapas para alcançar aí fazer o desenho completo, né, da aplicação usando esse conceito. Depois, né, no final até tem o link, tá, de um artigo que fala sobre isso, né? Então recomendo ali depois dar uma olhadinha também. Mas vou passar sobre cada um dessas 8 etapas, tá? Então, o primeiro deles é o Event Discovery, né? Então, basicamente, aqui é sentar mesmo, né, com o time e começar a identificar todos os eventos, e aí lembrando aqui, que é evento de negócio, né? Não é evento técnico, não é, tipo,
um insert, um edit, um update, um delete, né? Não é um evento técnico, é um evento de negócio. Aqui, muitas vezes, vai ter mais de um insert de diversas coisas, né? Então, a gente não está olhando aqui para modelagem de dados, tá? A gente está olhando mais para modelagem de negócio. Então, focar mesmo em eventos de negócio. Esses eventos eles têm que estar sempre descritos no passado, né? A ideia é que o evento sempre já aconteceu, né? Então a gente usa o verbo no passado. E nessa primeira etapa, né, ele é muito mais para coletar mesmo, né? Para pegar todo mundo entendendo quais os eventos que acontecem. Não tem uma preocupação aqui com agrupar ou para remover duplicados. A ideia é realmente trazer. E aí é legal, né, falar aqui também que esse é um trabalho que tem que utilizar realmente o coletivo, assim, né, é um trabalho para fazer em equipe, né, a gente faz isso de forma unilateral, né, a gente perde a capacidade aí melhor, né, de conseguir identificar realmente todos os eventos e todos os detalhes, né, a Yara falou lá no começo, lá no Keynote, né, sobre inteligência coletiva, defendo muito isso também. E para esse trabalho, né, do Event Bridge Storming, ou do Event Storming, né, de uma forma geral, usar a coletividade é muito importante. Tá? O segundo passo é ordenar isso, né, realmente numa linha do tempo, né, fazendo mais uma referência para o Locke, tá? Eu fiquei muito hypado com essa série do Locke aí, então quando eu montei essa talk que tinha essas palavras-chave, variante, linha do tempo, aí foi inevitável colocar essas referências aí, tá? Aí temos aí a Miss Minutes na linha do tempo. Mas, brincadeiras à parte, né? Então essa etapa é para ordenar, né? Então você pega todos os eventos que foi identificado ali no Discovery, coloca realmente numa linha de tempo, da esquerda para a direita, os eventos que acontecem simultâneo, coloca empilhado, né? Lembrando que aqui não é um agrupamento, é só sequenciamento temporal mesmo, coloca numa linha do tempo. Depois eu vou mostrar um exemplo que eu fiz aqui para materializar um pouco para vocês. E aqui já começa a entrar já na remoção dos itens duplicados. Então aqui na hora de colocar isso em ordem, né, tendo eventos duplicados, já vai fazendo já esse filtro. E também é importante, né, fazer iteração ali, né, indo para frente, para trás, nessa linha do tempo, para identificar se realmente está tudo certinho, né? Então fazer isso quantas vezes for necessário, até para poder, nessa etapa ainda, identificar, né, eventos faltantes, né? Pode ser que nesse processo, né, de ir para trás, para frente, identificar algum gap que teria que ter um evento ali que está faltando e já é o momento de incluir. Dá para ver que tudo isso não é um trabalho só técnico, tá? É legal ter time técnico, mas é muito importante, ou até mesmo essencial, ter o time de produto, né? Uma visão de negócio aqui para ajudar a conceber isso, né? A gente vê que aqui tem uma intersecção forte, né? A gente está desenhando a aplicação, mas a gente está com um olhar muito forte no negócio. Então, aqui, né, nessas etapas ainda, é muito mais uma visão de negócio, né, do que uma visão técnica em si, né? A próxima etapa aqui, a terceira, é o Trigger Detection. Na teoria, né, ele é uma etapa opcional. Eu particularmente gosto bastante dessa etapa, né, onde você identifica quais são os gatilhos, né, pode incluir atores, sistemas externos, né, quem que gera aquele evento que você mapeou, né, de onde que vem isso? Eu gosto porque ele me ajuda a materializar bastante como que a aplicação já vai se desenhando, né? Então ele já me diz quem gera, o evento gerado, às vezes aquilo já me dá um insight de que um gatilho ele já houve inclusive um outro evento, então eu gosto bastante dessa etapa. Até vou mostrar ali depois para vocês também o resultado de um trabalho, né, usando o Trigger Detection junto. Depois, né, uma etapa mais de categorização, aqui sim a gente começa a agrupar um pouco os eventos, né? Então aqui a gente agrupa pela teoria ali, a gente agrupa por entidades, mas aqui é uma entidade num nível mais alto de abstração, né? Lembrando que aqui ainda é uma etapa que envolve muito a parte de negócio, né, e não tanto a parte técnica. Quando a gente fala em entidades, não é para pensar lá na entidade, né, a Yara também falou de Java, né, eu sou javeiro, né, não é entidade lá do Hibernate, do JPA, né, uma entidade, né, não é uma modelagem de dados, né, ele é uma modelagem de eventos. Então aqui tem que,
por a gente ser técnico, às vezes a gente vai tombar ali para eventos técnicos ou para entidade, né, de dados, mas na verdade aqui a gente está olhando para negócio, então ele é uma entidade mais alto nível de abstração mesmo. Depois, né, a gente parte já para uma segunda etapa de categorização, mas que geralmente essa primeira categorização já encaminha bem essa daqui, e a ideia é que aqui a gente já começa a dar uma cara, né, do que vão ser os microserviços, né, então aqui esses agrupamentos já começam a mostrar para a gente tanto as triggers, né, que geram, quanto os eventos que geram, né, essas entidades, né, que foram mapeadas, como que é a fronteira de cada uma dessas coisas, como que é o contexto de cada uma dessas coisas. Aqui a gente já começa a agrupar todos eles, já vai dando um cheirinho de como que vão ser os microserviços, né. E até trouxe aqui uma frase que está lá no artigo também, né, que fala que pode acontecer, né, de você ter informações duplicadas, né, em contextos diferentes, que isso não necessariamente é um problema, porque às vezes ele só indica que vai ter uma necessidade de duplicar os dados, enfim, para isso funcionar de forma desacoplada, né, mas não necessariamente é um problema. Tá? E aí sim, né, aqui a gente começa daí a entrar na parte mais técnica mesmo do processo, a gente sai um pouco, né, do mundo mais de negócio para a parte técnica, que já é de nomear os microserviços, né, e quando eu comentei na etapa anterior que aquela separação já começa a dar um pouco o cheiro de como que vai ser os microserviços, é porque realmente, de fato, muitas vezes aquela delimitação, né, que foi feita ali dos contextos, geralmente ela já diz para a gente como que vai ser o microserviço, né? Então aqui entra realmente o time técnico, pegar aquelas fronteiras definidas, ver se fazem sentido como microserviços, e lembrando, né, tem uma frase do Ben aqui também, né, que um lambda não faz um microserviço, então geralmente tu vai ter vários lambdas ali, vários serviços, inclusive, né, que compõem um microserviço, e aí a ideia aí também do banco de dados por microserviço, daí aqui a gente já consegue ver, já vislumbrar também como modelar isso, né? Aí, conceito de microserviço mesmo, né? Não vou entrar muito nesse mérito. Depois, né, então, mais um passo, que daí aqui realmente um passo técnico, a criação de um single event bus, né? Então, aqui a ideia lá dentro daquele custom event bus, você criar um único barramento de eventos, né? Então, você não vai criar um barramento por microserviço, por exemplo, né? Tu vai criar um barramento para esse teu ecossistema inteiro, né? Porque qual que é a ideia? Fazer com que cada microserviço que tu tenha possa ouvir, né, mensagem de todos os outros microserviços também, né? E assim você desacoplar, né, tua aplicação, né? Então, aqui a ideia é para essa aplicação toda que tu está dizendo, para esse ecossistema, né, que tem vários microserviços, você tem um único barramento um único custom event bus lá no Event Bridge. E aí, por fim, né, a última etapa dele é a criação, né, do esquema, né, do esquema registry lá, que eu comentei, para que realmente, né, até uma outra frase aqui do Ben, né, que times devem compartilhar esquema, não dados ou código, né, e a ideia é justamente essa, né, tu ter já todos os eventos mapeados, tu criou o VitBus, cria também o teu esquema, vou mostrar isso para vocês daqui a pouquinho, e para que justamente, né, os desenvolvedores possam se orientar pelo esquema registry para saber o que vai ouvir, né? Não precisa necessariamente ir lá e procurar o time que faz aquilo para entender o que chega no evento. Vai ter um contrato bem definido, né, do que é esperado naquele evento. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que desenvolvi para materializar um pouquinho para vocês. Só tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Beleza. Então, assim, eu usei o Miro aqui, né? Inclusive é uma ferramenta legal, né? Como eu comentei, é um processo para fazer de forma colaborativa, né? Com mais pessoas, né? Com um grupo maior, né? Então, o Miro é legal para fazer isso uma dinâmica mais online, né? Mais presencial, faz com post-it ali e tal. Mas aqui dá para emular bem isso, né?
Então, aqui eu fiz a primeira etapa do Event Discovery. E um disclaimer, né? Nesse caso meu aqui, eu fiz sozinho, foi unilateral, né? Então, com certeza, não é o melhor desenho. Eu também fiz um slice aqui de uma aplicação que seria uma aplicação de um e-commerce ou um sistema, uma distribuidora ali que tem pedido, tem venda, tem faturamento, né? Despacho daquilo para entrega, parte de logística, né? Então, fiz um slice, assim, de uma aplicação de pedido, venda e entrega. Daí fiz isso de forma unilateral, então com certeza tem gaps aí, mas para ilustrar aqui para vocês, acho que é bem suficiente. Então aqui, Event Discovery, né, pode ver que, né, vários eventos, não necessariamente em ordem, né, então, tem um pedido incluído, tem um pedido expirado também, então, né, eu incluo, posso ter um tempo ali de expiração dele, tem uma venda incluída, tem quando a venda já está entregue, tem quando o pagamento foi efetuado, quanto que foi faturado, o despacho, né, que foi feito. Então, aqui eu vou listando e pode ver que são tudo eventos de negócio, né, eventos no passado. A próxima etapa, né, é realmente a ordenação ali, né, colocar numa linha do tempo. Aqui, por ser uma aplicação super simples, né, ficou bem básico, né, a gente tem um evento que acontece aqui em paralelo, né, entre, né, a inclusão e a venda, né, que ele pode expirar o pedido, mas o mais é realmente uma sequência mesmo. Então aqui, né, sem duplicata já e tudo certinho na ordem. Aquilo que eu falei, né, de iterar para frente e para trás, isso aconteceu, né, então quando eu coloquei na ordem temporal, eu fui percebendo eventos que eu tinha deixado pelo caminho, né, e eu fui incluindo, né, então numa primeira versão ele estava mais básico, então a importância, né, de revisitar mesmo o processo. Depois, etapa de Trigger Detection, né, que eu comentei que eu gosto bastante, então comecei a colocar, né, de onde que vem, então, o pedido incluído vem do incluir pedido, né? E aí eu tenho o evento de pedido expirado, né? Que tem o validador do pedido expirado. E esse validador, ele começa, né, a partir de um evento de pedido incluído. Então, aqui a gente já começa a ver, inclusive, essas interconexões, assim como a inclusão da venda, né, gera o evento de venda incluída, né? E para eu ter um pagamento incluído, ele está ouvindo a venda. Então, assim que inclui uma venda, já inclui também um pagamento pendente que vai gerar, né, um evento de pagamento incluído, né? Então, aqui a gente consegue já, através da identificação, né, dessas triggers, saber, né, inclusive essas conexões já que esses eventos têm entre si, né? E aqui eu poderia ter atores, poderia ter serviços externos que podem gerar um evento também, né? Por eu pegar um slice, uma aplicação bem pequena aqui, por exemplo, não tem, mas poderia colocar aqui, né, se fosse o caso. Depois a etapa de categorização, então aqui aquela categorização por entidades mais alto nível, né? Então a gente vê que não é uma entidade de dados, né? Peguei aqui pedido, venda, pagamento, logística. Se a gente fosse pensar em entidade mesmo, né, em modelagem de dados, possivelmente a gente teria vários outros, né? Não é o caso aqui, realmente é para olhar de forma mais macro, né? E com esses agrupamentos já consegui vislumbrar a categorização, né, das fronteiras aqui, dos contextos, né? Então aqui eu já incluí, inclusive, as triggers juntas aqui para me dar uma visão de como que isso vai ficar. E nesse caso aqui, né, não tive mais etapa, mas a parte de name microservices acaba sendo o própria, né, definição disso, por isso que eu falei que acaba dando um cheirinho, né? Aqui, né, novamente, né, um exemplo bastante simples aí para vocês. Beleza? E aí, o que eu fiz também, né? Então, eu fiz todo esse processo aqui, e aí eu vou fazer também um projetinho aí para mostrar, né, na prática, né, o serverless funcionando, né, com esse conceito. Então, eu criei uma aplicação serverless aqui, né? Inclusive aqui deixa eu reduzir aqui. Por padrão, né, pela forma ali como ficou dividido, eu deveria criar um microserviço, né, para cada um desses grupos aqui, né, logística, pagamento, pedido, venda. Não fiz aqui por uma questão de comunidade, só para mostrar para vocês.
mas idealmente isso aqui seria um microserviço separado, uma stackzinha do Serverless Framework, que é o que eu estou usando aqui, né, separado para subir isso, para ter microserviços mesmo desacoplados, né? Aqui eu desacoplei em pastas, né, então eles não têm essa conexão, mas idealmente tem que estar separado. Então aqui eu criei os comandos, que basicamente são as triggers que eu identifiquei. Nos listeners, eu fiz uma função para cada evento, né, só para poder mapear isso. Depois eu vou mostrar para vocês visualmente, né, isso acontecendo. Algumas triggers, né, como eu mostrei lá no Miro ali antes, eles já escutam, né, um outro evento, então a gente vai ver isso também aqui. Então eu fiz toda essa separação. E aí criei um listener para cada evento, pelo menos, né. E aí, se a gente olhar... um detalhe importante aqui nos commands, né, já está tudo gerando o evento, né, eu fiz só esqueleto, tá, então não tem aplicação mesmo desenvolvida, eu só gero os eventos que ele tem que fazer, então os comandos aqui já geram os eventos, e tem comandos que nascem a partir de um evento, né, então, como eu comentei antes. E a aplicação, né, a forma de desenvolver isso muito simples, né, então tem as funções aqui, né, são tudo funções Python que eu utilizei por comodidade mesmo. E a maioria dos comandos, né, eu usei um endpoint mesmo, com API Gateway ali para acessar esse endpoint, e alguns desses comandos, né, por exemplo, o validador de inspiração, ele começa a partir, né, de uma inclusão de pedido. Que mais aqui? A parte também do pagamento pendente, né, então ele escuta um evento de venda incluída. E pode ver que em EventBuzz é sempre o mesmo, né? Porque a ideia aqui do EventBuzz, como eu comentei, a gente tem um único para todos os meus microserviços. Então, eu uso um único EventBuzz para todos eles. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho um único EventBuzz. Então, se eu entrar aqui na minha conta da AWS, a gente vai ver que eu tenho esse EventBuzz aqui. Tá? Então, ele criou para mim um único EventBuzz para esse ecossistema, né, de aplicação que eu tenho. Inclusive, eu já habilitei a parte do Schema Discovery, né, que é um recurso que você não precisa ir lá manualmente criar, né, os contratos de cada evento. Você pode ativar o Schema Discovery e, à medida que você manda os eventos da tua aplicação, o Event Bridge, ele lê, né, esse payload e cria o contrato em cima disso. Então, eu ativei aqui já para ele fazer isso. E a gente pode ver aqui nos esquemas, se eu vim aqui em Discovery Schema Registry, né, eventos já que foram capturados, né? Por exemplo, o evento faturado, ele já tem aqui o payload, né? Aqui é só teste mesmo, né? Então, a venda, o valor. E o bacana, né, disso, né, que a gente tem aqui as versões, né, então eu consigo saber quantas versões que eu tenho, né, desse payload, né, que ele pode ir mudando, pode ir evoluindo, então tem as versões aqui, ele faz essa gestão. E eu posso baixar, né, o code binding ali, né, nessas 3 linguagens aqui, né, o Java 8+, Python e TypeScript. Então, bem de boa aqui, posso fazer o download e colocar isso para dentro daí do meu Lambda, né, para utilizar. Então, esse é um recurso que é super importante aí do Event Bridge. E aí mostrar para vocês aqui também, né, eu utilizei para monitoramento o Lumigo aqui, né, que ele monitora, né, tudo que está acontecendo ali na minha aplicação. Eu ativo, né, quais os lambdas que eu quero monitorar, enfim. Ele é bem interessante. Não estou sendo pago aí, não estou sendo patrocinado, mas ele é realmente bem bacana. E eu executei aqui antes, né, para poder montar e tá prontinho aqui para não correr o risco da demo dar problema, né? Eu fiz 3 chamadas de endpoint, né? Eu fiz primeiro o pedido, depois eu fiz uma chamada para fazer uma venda, e depois eu fiz o pagamento, né? Então, dentro do conceito ali meu da aplicação, eu tenho outras etapas também da aplicação, mas eu fiz até essa para mostrar para vocês. Então,
na primeira parte do pedido, a gente vê que, inclusive, essa modelagem, né, utilizando o Ivy Bridge com Lambda, aqui eu não desenvolvi, né, a aplicação toda, mas se eu tivesse um DynamoDB conectado também, isso ia ficar totalmente rastreável aqui, né, na minha aplicação. Então, eu fiz uma requisição lá com a API Gateway, que chamou a minha Lambda de incluir, né, que mandou um evento para o Ivy Bridge, e eu tinha um listener lá que escutou isso, né? Então, eu consigo ver toda essa cadeia. Se eu tivesse aqui, por exemplo, salvo em um DynamoDB, em qualquer outro serviço, mandei para um SQS, enfim, né, tudo isso estaria mapeado aqui também. E, né, aqui para outros endpoints, né, ele tem até outros desdobramentos ali, né, que ficaram modelados, né? Então, aqui, quando eu faço a venda e ele inclui, ele gera um evento de venda incluída, né? Que daí eu tenho um listener lá que ficava ouvindo isso, mas eu também tinha um listener de incluir o pagamento pendente, né? Que, por sua vez, gera um outro evento, né? E por aí vai, né? Então, a gente consegue ver todo esse encadeamento aqui funcionando, e inclusive detectar, que foi o caso, né? Por mais que eu tenha feito esqueleto, né? Tiveram alguns probleminhas ali no caminho, e eu detectei por aqui que ele parava por aqui, ou parava por aqui e não ia para frente. Então, eu consigo, inclusive, ter esse rastreamento muito mais fácil, né? E, por fim, aqui o endpoint de pagamento, né, onde eu faço a efetivação do pagamento, ele paga, né? Então, quando eu tenho o evento pago, eu tinha um Lambda aqui que ouvia isso, mas eu tenho também o Lambda de faturamento, então quando está pago, está liberado para faturar, então ele já faz o faturamento disso e já avisa que está faturado. E a partir do aviso de faturado, ele já dispara a inclusão de pendência de alguém separar, né? E isso gera mais um evento, né, que é de separação incluída. Então, a gente consegue, né, novamente ver todo esse encadeamento aí. Fica bem legal, né, para quem, né, tem desafios de monitoramento aí, observabilidade, usar essa arquitetura, né, propicia, né, essa facilidade também. E aí isso tá tudo no meu GitHub aqui, eu já vou passar o link para vocês aí dar uma olhadinha. Deixa eu só continuar aqui, então. E aí de conclusões, né, então, assim, foi só um overview aqui da técnica, né? Então, minha recomendação para quem se interessa, quer desenvolver uma aplicação aí orientada a eventos com serverless, ou não necessariamente com serverless, né? Mas, de qualquer forma, né, estudar o Event Storm e os conceitos de DDD, né? Acho que eles estão muito, muito relacionados, e para quem quer ir para essa linha de criar realmente já essa aplicação, recomendo, né, com o Ivy Bridge e a AWS, e aí estudar um pouco mais o Ivy Bridge Storm, que é uma variação, como eu mostrei ali para vocês. E, né, ir para frente, para trás, o quanto for necessário fazer isso de forma coletiva com o time, né, revisitar isso, né, eu fiz esse trabalho mesmo que individualmente, né, de ir até o final, voltar, né, por várias vezes até chegar no modelinho que tem aqui, possivelmente, né, se tivesse feito de forma coletiva até mais completinho. E lembrando, né, eu sou a favor sempre de adaptar, né, as coisas, não levar tudo ao pé da letra, né? Então, apresentei aqui o modelo, estudar esses conceitos, essas técnicas, mas sempre olhando para adaptar, né, para a sua realidade. Nem sempre tudo vai se encaixar, né? Nem tudo faz sentido para todos os cenários. Então, adaptar, né, é importante para ter um sucesso aí, tá? Aqui os links que eu comentei, depois eu vou subir esses materiais, vou postar lá no meu LinkedIn, então quem quiser, né, até no meu nome aqui, né, tá, @Epires da Silva, né, que é o meu usuário em todas as redes aí, inclusive no LinkedIn, aí pode seguir lá que eu vou postar, né, esses slides, dá para pegar os links aí fácil também, do GitHub, do Miro ali, inclusive, para quem quiser dar uma olhadinha, e no artigo, né, do Ivy Bridge Storm ali, para entrar um pouco mais nos detalhes. E fiquem à vontade aí para me procurar, né, nas redes aqui, como eu comentei, @Epires da Silva no LinkedIn, GitHub, Twitter, né, fiquem à vontade aí para
para me procurar e trocar uma ideia. E quem, né, já trabalha com serverless, tem algum case, por mais simples que seja ou não, né, fique à vontade também para me procurar para a gente trocar uma ideia, que pode até sair um episódio aí pro podcast, tá? E é isso aí, gente. Isso aí, produção. Opa. Ó, tem que falar. Eu que gosto bastante de serverless. Que palestra sensacional, cara, de verdade. E seu podcast é excelente, viu? Recomendar a todos que estão assistindo aí o podcast Sem Servidor, que é muito bom mesmo. Parabéns, viu? Show de bola. Adicionar 2 coisinhas. Primeiro, Lumigo, patrocina o cara. E segundo, patrocínio Sem Servidor aí, né? O pessoal da organização vai pegar as palestras e colocar no site do Community Day Brasil. E aí os meetups que colocarem no canal de YouTube do User Group vão colocar isso nas descrições. Então isso tudo vai estar disponível para o pessoal que está assistindo aí. Maravilha. Exatamente. Bom. Exatamente. De 0 a 10 aqui, a galera tava querendo dar 11, 12. Muito bom, fico feliz. Obrigado, Ivan. Obrigado mesmo, velho, pela excelente apresentação aí, viu, mano? Show de bola. Valeu, obrigado mesmo. Valeu. Vamos seguir então, né? Valeu, gente. Até mais.